minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que funciona o processo de tirar passaporte, tá? Eu não sei se vocês viram no vídeo, em um dos vídeos anteriores, que a gente foi tirar o nosso passaporte aqui de todo mundo aqui de casa. E eu vim contar pra vocês, né, se alguém aí tiver curiosidade de saber como que funciona, porque eu vou confessar que eu mesma pesquisei muito como que era, porque apesar de ser um documento que qualquer um pode tirar, é um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais complexo pelo fato de não ter em todas as cidades a Polícia Federal, você tem que se deslocar da sua cidade para ir em outro lugar para tirar, e eu não queria dar a viagem perdida. Então, se você também quer saber como que funciona todo o processo, o que precisa, o que tem que levar, assista esse vídeo que esse vídeo vai te ajudar. Bom, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, vai parecer engraçado, mas é muito sério. A primeira coisa que você tem que fazer é arranjar o dinheiro. Por quê? Apesar da gente ter que preencher tudo primeiro, para depois gerar a guia e tal, se você não tiver com a GRU paga, você não consegue agendar. E se o seu caso for como o meu caso, ou ainda maior do que o meu caso, que aqui foram 4 passaportes, então com certeza você precisa estar com esse dinheiro em mãos antes de pensar em fazer qualquer coisa. Depois eu falo para vocês qual que é o valor direitinho de cada passaporte. Então vamos lá, segunda coisa que você precisa fazer, você vai entrar no site, eu vou dar o nome, vou deixar aqui e vou deixar tudo linkado aqui abaixo no box de informação, mas eu vou dar o site aqui, eu vou falar para vocês o site, como que se diz, o site principal. Eu também vou deixar os atalhos para você já chegar lá já no lugar que emite, mas eu vou dizer para você, minha opinião, eu prefiro que você entre pelo site principal, porque até você chegar lá no lugar onde você preenche o formulário para poder emitir o passaporte, tem muita informação daqui para lá. Por exemplo, na primeira página, logo que você entra, eles já deixam um aviso lá para você não fazer nenhum tipo de compromisso que precise do passaporte antes que você tenha o passaporte em mãos. Por quê, gente? Porque a gente sabe que tudo pode acontecer. Se você faz um compromisso de emprego em algum lugar aqui fora do país, tal dia, e você deu certeza para a pessoa que você estaria lá em tal dia. E aí acontece do seu passaporte não ficar pronto antes ou até aquela data que você prometeu que estaria lá fora do país. Então, eles já pedem logo na primeira página para você não fazer nenhum tipo de compromisso antes de estar com seu passaporte na mão. E outra informação que eles deixam também logo lá na entrada é que se você estiver tirando o passaporte para outra pessoa, a responsabilidade é sua de informar tudo que ela precisa saber antes de tirar esse passaporte. Por exemplo, todos os documentos que ela tem que levar, como que ela tem que ir, o que ela tem que fazer, aonde que ela tem que ir, o horário que ela tem que chegar, enfim, tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje. Se você vai tirar o passaporte para outra pessoa, é sua obrigação passar todas essas informações para ela, porque, por exemplo, já pensou se você simplesmente dá o agendamento para a pessoa, o que ela tem que levar, não explica direito quando ela tem que chegar e tal, e chega lá e dá ruim. E aí, a responsabilidade vai ser de quem? Vai ser sua. Então, eles deixam lá bem grandão, quando você entra na página, tudo isso que você tem que fazer. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui só pra falar. Esse vídeo, ele vai ficar grande. Infelizmente, vocês me perdoem, eu tento o máximo para fazer esses vídeos pequenos, mas é muita informação, muita coisinha e vai ficar grande. Então segura aí, colega, que eu vou falar tudinho para vocês, viu? Tá? Assiste o vídeo até o final. Quando você continua entrando até você chegar lá onde preenche o formulário, tem muito mais informação, tipo mostra para você a lista de documentos que você precisa levar, perguntas frequentes, talvez você ainda ficou com alguma dúvida, então nesse processo até você chegar lá também tem lá o campozinho de perguntas frequentes. Então, o interessante é você entrar pelo site matriz, tipo assim, clica lá no www.pf.gov.br e depois você vai seguindo passo a passo. Tipo, lá na frente na tela já tem lá um passaporte, já clica no passaporte, aí do passaporte você lê o que tem lá e depois você clica lá embaixo em preencher formulário e tudo. Enfim, leia tudo que tá lá. Apesar de tudo que eu vou dizer aqui, leia o que tá lá também, gente, tá? Porque com certeza vai ficar alguma coisa que eu não vou conseguir passar aqui, porque como eu disse, é muita coisa. Terceira etapa. Chegando lá no formulário, você vai preencher. Tem lá escrito
preencher formulário. Você vai clicar, vou deixar o link aqui também já direto para lá. Você vai preencher o formulário, gente, lá já diz assim, para você escolher o navegador, aquele Firefox. Porque sim, eu fiquei um dia inteiro tentando de navegador em navegador e ficava dando erro. Eu acho que por ser um site pesado, se a sua internet não for ok, você vai ter problemas. Então tenta todos os navegadores que você puder tentar, você tenta, mas eles indicam o Firefox porque eles dizem que é mais rápido. Então eu vou dizer para vocês que na minha experiência eu consegui fazer umas coisas no Firefox e outras eu já não consegui, eu tive que ir pro Google Chrome. Então você vê aí qual navegador que você vai tentar, mas não desiste, tá? Principalmente se a sua internet não for muito boa. Outra coisa que eles falam lá também, talvez você não observe lá na hora que você abre o formulário, eles pedem para não utilizar o botão de voltar do navegador. Utilizem o botãozinho que tem embaixo lá, de voltar, ou então clique nas abazinhas que ficam em cima. Resumindo, clique dentro da página, não clique lá em cima no navegador no botão de voltar, porque eles dizem lá que você vai perder todas as informações que você já preencheu. Então eu tenho certeza que você não quer ficar fazendo papel de besta, preenchendo, repreenchendo, então não clique no botão de voltar do navegador. Chegando lá, você vai ter algumas abas para você preencher. A primeira aba são as informações pessoais. Lá vai pedir seu nome completo, vai pedir o nome do seu pai, vai pedir o nome da sua mãe, qual a sua cor, onde você nasceu, se você, né, é brasileiro, se você não é. Enfim, vai perguntar coisas assim, informações pessoais referente a você. Na segunda aba é a aba de documentos. Lá sim vai pedir o número da sua identidade, seu CPF, no caso de crianças, né, que foi o caso de Eduardo aqui de casa, que eu ainda não consegui lá tirar a identidade dele. Tempo, tá, gente? É por tempo que eu não consegui ainda, mas eu vou tirar. Eu apresentei a certidão dele. Lá pergunta se você tem passaporte, né, anterior. Por exemplo, o passaporte, vocês sabem que ele vence. Então, no caso, se você estiver emitindo outro passaporte porque o seu já venceu, coloca lá o passaporte também, lá pede. A terceira aba é a aba de dados complementares. Lá vai te perguntar qual a sua profissão, o seu e-mail. Gente, é muito importante esse e-mail. Por favor, informem lá um e-mail que você tem acesso sempre. Um e-mail que você tá sempre olhando, sempre vendo. É bom que seja um e-mail seu. Ou então, comece a se policiar. Tipo assim, coloque na sua rotina de estar sempre consultando esse e-mail. Por quê? Porque eles vão te informar que o seu passaporte está pronto através deste e-mail. Apesar de ter um prazo certo para esse passaporte ficar pronto, eles recomendam que a pessoa só vá buscar o passaporte depois que esse e-mail chegar. Se tem 2, 3, 4 pessoas na sua casa e vão os 4 tirar o passaporte, você pode sim colocar todos eles no mesmo e-mail. Lá também vai pedir o seu endereço. Eu acho que é só isso que pede nessa página. Na quarta abazinha é a aba de revisão. Lá vai te dar todas as informações que você colocou, as principais, não vão ser todas, mas as principais, tipo seu nome, seu CPF, o nome da sua mãe, do seu pai, para você revisar. Então, por favor, dê uma lida naquela revisão ali, para você ter certeza de que você tá colocando tudo certinho, gente, porque se você mandar para lá, quando chegar lá, não sei nem te dizer o que pode acontecer se você preencher aquilo dali errado. Então, por favor, não vamos correr esse risco. Por fim, você vai clicar no botão de enviar, e aí depois que você enviar, vai aparecer lá para você imprimir o seu protocolo, seu número de protocolo, tudo que vocês puderem imprimir, imprima. Se você não puder imprimir, salva no seu computador, depois envia pro seu e-mail, fica com esse númerozinho de protocolo, porque você vai precisar dele. Caso você precise reimprimir a taxa, consultar se já tá pronto o passaporte, se não tá, você vai precisar do número do protocolo. E ali também já vai te pedir, já vai te perguntar se você quer emitir a sua guia. Então você já imprima a sua guia de GRU. Quando você tiver com a GRU em mãos, pague o mais rápido possível. Lembra que eu já falei para você fazer todo o processo já com o dinheiro em mãos? Então, pague o mais rápido possível, porque dependendo da sua pressa, você só consegue agendar o seu horário para ir lá validar seu passaporte depois que a compensação do pagamento for feita. Meu exemplo, eu só consegui agendar no dia seguinte. Outra coisa, se por acaso a data de vencimento lá passar e você não conseguir pagar, você pode sim reimprimir essa taxa, tá? Você não precisa
preencher o formulário todo novamente, você pode entrar com aquele número de protocolo e reimprimir a sua taxa. Quinta coisa, o agendamento. Quando você vai agendar, as datas elas são liberadas pelo site. Vai aparecer todos os dias e todas as datas que estão disponíveis. Então, por exemplo, você vai ter que se programar de acordo com a data deles, tá, gente? Não é assim, eu quero ir amanhã, deixa eu entrar lá e vamos agendar para amanhã. não, você tem que olhar no site de acordo com o lugar que você escolheu, que você vai validar o seu passaporte, as datas e os horários que eles têm disponíveis lá, para você se organizar em cima disso. Então não se organize antes de agendar o horário. Outra coisa sobre o agendamento é que você só pode reagendar. Por exemplo, eu agendei para hoje, eu não pude ir, ou eu agendei para amanhã e amanhã eu sei que eu não vou poder ir. Você só pode fazer esse reagendamento 2 vezes no período de 30 dias, tá? É uma questão de seguranças que eles têm. E também eles não são besta, né, gente? Você não vai ficar lá reagendando, ocupando espaço de outras pessoas e não ir nunca. Então você só pode fazer esse reagendamento a cada 30 dias, tá? Não é tipo assim, você só pode reagendar 30 dias e pronto, acabou, não. A cada 30 dias você só pode reagendar 2 vezes. Sexta coisa, os locais de agendamento. Gente, eu ia colocar aqui bonitinho para vocês no vídeo mesmo quais são os locais de agenda que você pode agendar. Só que são muitos, é por região, norte, sul, nordeste, e cada região tem vários estados e em cada estado tem várias cidades. Por exemplo, aqui na Bahia, onde eu moro, tem uma cidade que é em Porto Seguro, mas tem outros estados que tem mais de uma cidade e enfim, não ia dar para mim colocar aqui todos. Eu vou deixar o link também aqui embaixo para vocês entrarem olhar todos os lugares que tem as delegacias, tá? Para você poder agendar no local mais próximo. Aqui em Porto Seguro, pra gente era perto também aqui na Bahia, mas a gente resolveu ir para o Espírito Santo, lá em São Mateus, que se você me acompanha, você sabe que a gente tem parente lá. Eu tenho uma tia que mora lá, então pra gente seria muito mais cômodo se a gente precisasse ficar, se a gente precisasse de informação, se a gente precisasse de qualquer coisa, a gente teria a nossa tia lá. Então fomos para lá onde a nossa tia está. Lá no site, eles também pedem, gente, para você chegar 15 minutos, com 15 minutos de antecedência lá na delegacia, tá? Eu vou até contar, depois que eu passar todas as informações, eu vou contar pra vocês como foi a nossa experiência. Foi terrível, foi muito agoniante, porque como eu disse pra vocês, apesar de ser um documento que todo mundo tem direito, e se você pagou, você já tem direito por esse documento. Gente, minha saída daqui em São Mateus são 2 horas de viagem. Eu saí daqui num batidão, fui no dia, voltei no mesmo dia, com 2 crianças. Você já pensou se eu tivesse ido pra lá e não tivesse conseguido fazer esse passaporte, tivesse que voltar em outro dia, como que não seria? Nossa, gente, é um negócio assim terrível. Então, por favor, se programem para chegar com 15 minutos. Se você estiver longe e você puder ir um dia antes, vá um dia antes. Se você estiver longe e você puder ir horas antes, vá horas antes para você chegar no horário certo. Não fique aflita como eu fiquei, porque não é nada bom. Oitava coisa, agora vamos falar sobre os documentos, que é a partezinha mais complicada na minha opinião. Você tem que levar todos os seus documentos originais, os documentos que pedem, né, no caso. Se você já fez algum dia alguma alteração de nome, por exemplo, você é casada e você pegou lá o nome do maridão, tem que levar todas as certidões, sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, sei lá, eu não sei se quando você divorcia você tira seu nome, você pode tirar seu nome, eu não sei como que funciona essa questão, eu não mudei meu nome, então tem que levar a certidão de divórcio. Eu sei que se você tiver feito alguma alteração de nome, você tem que levar todas as certidões que constam lá, qual que era seu nome antes, para qual nome você mudou. Eles pedem que essa certidão seja atualizada. Se eu não me engano, é aquela certidão que a gente vai lá no cartório e pede essa certidão, que ela vale 6 meses, é uma coisa assim. Mas procure saber, você tem que levar a sua certidão atualizada, tá? Se você mudou o seu nome. Você tem que levar o boleto que você pagou. Eles não pediram o meu boleto, mas, gente, vamos ser precavidos. Leve também o boleto, caso eles não encontrem o seu pagamento, não sei. Leve seu boleto, gente. Eu não sei como é que, né, que pode acontecer, mas leve. Leve seu título. A lista de documentos necessários diz que você tem que estar em dia com o TSE. Você tem que ter o seu título em dia. Agora que mudou essa história aí da biometria, então você tem que ter feito já o seu cadastro da sua biometria. Você tem que ter votado na última eleição que teve. E se você não votou, você tem que ter justificado. Então,
Então você tem que estar em dia com o TSE, porque senão vai dar ruim. Igual eu falei, gente, você não vai querer fazer uma viagem, por exemplo, de 2 horas e chegar lá e não poder emitir o seu passaporte, ter que voltar para trás e providenciar documentos. Então, providencie tudo antes de ir. Se você é homem e você tem entre 18 e, se eu não me engano, 40 anos, você também tem que estar em dia com o serviço militar. Você tem que ter tirado seu reservista e ele tem que estar bonitinho, tem que estar em dia, tudo certinho. Então também levem o seu reservista, tá? No caso do meu marido, pediu o reservista. No caso do meu sogro, não pediu porque ele já é maior de 60, mas no caso do meu marido, que tem 30 anos, pediu reservista, então leve o seu reservista. Se você não é daqui do Brasil, eu não sei como é que funciona direito isso daí, mas eu não sei se você não é do Brasil ou se você nasceu fora do Brasil, veio pro Brasil, alguma coisa assim, você precisa levar o seu certificado de naturalização, tá, gente? Tem sim que levar. Se você foi naturalizado aqui no Brasil, se você teve passaporte, se você tem algum passaporte anterior, igual, por exemplo, você já informou lá no formulário se você tinha algum passaporte anterior, você tem que levar esse passaporte, CPF você tem que levar, identidade, certidões, como eu já falei lá, todas as certidões. Gente, leve todas as certidões que você tem na sua casa. Você também não pode ser proibido de sair do Brasil. Eu também não sei como que funciona essa questão de uma pessoa não poder sair do Brasil. Então, você não pode ter essa restrição de sair do Brasil, tá, minha gente? Tem que estar tudo bonitinho. Você tem que poder sair do Brasil para poder emitir o seu passaporte. Então, não vá perder seu tempo. Se você tiver qualquer tipo de restrição, não perca seu tempo, não perca dinheiro, porque você não vai conseguir emitir o seu passaporte. Questão de rasuras em documentos vencidos também não vai passar, a gente vai dar ruim. Então a gente sabe que a maioria dos documentos aqui do Brasil valem até 10 anos, identidade, habilitação que é menos. Então se você tiver com algum documento vencido ou rasurado, também não vá perder seu tempo, gente. Às vezes a viagem é muito longa, não vale a pena você ter que ir lá e depois ter que voltar. Não vale a pena. Então já corra atrás dos seus documentos para que eles estejam todos bonitinhos antes de sair de casa. Quando você chega lá, o que que acontece? Lá na hora são coletadas todas as suas digitais. Se você tem criança, no meu caso eu tenho um de 8 e um de 3, não coletou a digital deles. Eu não sei se isso é geral, mas dos meus filhos não foi preciso coletar as digitais. Lá na hora você tira uma foto. Essa questão dessa foto eu acho interessante também. Você consultar, ligue lá para a delegacia onde você vá e peça informações a respeito dessa foto, porque, por exemplo, lá em São Mateus, onde a gente foi, não é permitido blusa branca. Você pode ir com uma blusa de qualquer cor, preta, amarela, rosa, azul, qualquer cor, menos branca, porque eles dizem que dá contraste com o painelzinho que eles têm lá atrás de tirar a foto. Então, não vá de blusa branca, tá? Para São Mateus. Para outros lugares, eu acho interessante vocês ligarem para poder se certificar. Eu também vi informações de que tem lugares que não permitem brinco grande, né? Brincos grandes, acessórios. Então, também acho interessante você pesquisar antes. Como eu não sabia, eu tirei os meus brincos, esses daqui de cima, que são mais difíceis de tirar. Eu já tirei aqui em casa e eu fui só com esses dois aqui. Mas acabou que chegou lá, não tinha nada a ver com brinco lá em São Mateus. Mas eu já ouvi dizer que tem outros lugares, se eu não me engano, é em São Paulo, não sei. Tem algum lugar que brinco grande não pode. É a questão de fotos para menores de 3 anos de idade. Você tem que levar a fotografia do seu filho. Leva ele nesses postos que tiram foto e fala que você quer tirar uma foto de passaporte e tire a foto. Então, se tira em casa mesmo, leva para revelar, não sei. Você tem que levar a foto. Gente, a questão de autorização para menores de 18 anos. Lá no site tem 3 formulários nessa questão de autorização para menores de 18 anos viajar para fora do Brasil. O primeiro formulário, ele é de autorização para os genitores viajarem sozinhos. Por exemplo, se eu quiser só eu viajar com os meus filhos, eu preciso ter essa autorização impressa. Se não, eu nem sei como que funciona. Eu acho que você tem que levar uma autorização do juiz para você poder viajar com ele. E eu acho que isso não é interessante. Você não vai querer ter que passar por tudo isso toda vez que você vai viajar para fora do Brasil, sozinho ou sozinha com seus filhos. Você tem que preencher e levar assinado no dia. E lá na hora você ainda assina de novo na presença lá da pessoa que estiver preenchendo lá seus dados.
O segundo formulário que tem lá é para o seu filho viajar sozinho, no caso, o menor, né, de 18 anos, viajar sozinho ou com um dos pais. Gente, na minha opinião, esse formulário ele é interessante porque a gente não sabe do dia de amanhã, minha gente, né? Você não sabe se vai estar todo mundo bem amanhã, né? Se seu filho vai ou não precisar fazer uma viagem sozinho, só com um dos pais. E a burocracia é muito grande para depois você conseguir viajar. Então pensa direitinho qual formulário você já quer deixar preenchido e já leve esses formulários preenchidos bonitinhos pro seu filho. E o terceiro formulário é que o seu filho só pode viajar com o pai e com a mãe. Eu acho que aí vai da cabeça de qualquer um. Vocês têm que levar em consideração que o passaporte ele vale por 10 anos. Então vai ter sim burocracia se algum dia você precisar viajar sozinha, ou se o seu marido precisar viajar sozinho, ou não sei, qualquer um dos genitores precisar viajar sozinho com o filho. Então pensa direitinho antes de preencher qualquer um desses formulários, mas eles têm que ser levados também preenchidos e assinados no dia que você for emitir o seu passaporte e o passaporte dos seus filhos. Eu vou explicar mais ou menos aqui, na ausência dos pais, como que funciona para poder emitir o passaporte, mas eu acho melhor entrar lá no site, se o seu caso for esse, para você pegar todas as informações direitinho, porque eu não vou conseguir explicar tudo, porque senão esse vídeo vai ficar muito maior do que, gente, esse vídeo já tá com 30 minutos e eu não sei nem como que eu vou fazer para poder diminuir, mas eu tô falando tintim por tintim, tá? Da hora que você decide tirar o seu passaporte até a hora que você pega ele em mãos. Então, no caso da ausência dos pais, você precisa ter procuração. Vai valer aí uma procuração comum, mas ela tem que ser reconhecida firma. Pode ser aqui no Brasil ou fora do Brasil. Vai valer aí uma procuração pública, tá? Mas ela também tem que ser reconhecida firma aqui no Brasil ou fora do Brasil. E nessas procurações tem que conter lá todas as informações dos pais, tá? Tudo que você vai fazer tem que conter lá que aquela procuração é para você emitir o passaporte de alguém, né, menor de 18 anos. Tem que estar lá tudo bonitinho nessa procuração. Gente, em caso de óbito, né, infelizmente, se for emitir o passaporte de alguém que já tiver o pai ou a mãe falecida e for menor de idade, tem que levar a certidão de óbito. Aí, gente, tem vários outros casos que eu também acho que é interessante você pesquisar direitinho se for um dos seus casos, porque eu também não vou conseguir falar tudo aqui, que é em caso de adoção. Se você adotou uma criança e você quer tirar o passaporte dela, você tem que levar os documentos da adoção. Em caso de guarda, se você tiver a guarda de um menor, você também tem que levar toda a documentação e tá lá no site o que você tem que levar. Em caso de menor emancipado, lá no site também diz o que esse menor tem que levar. Outros documentos, além de todos esses que eu já falei, dependendo de cada caso, podem ser pedidos, gente, e eles são pedidos sim, experiência própria. Eles diz lá no site que você tem que levar os documentos que você informou lá na hora do formulário. Mas, gente, quando eu cheguei lá, eu apresentei todos os documentos que eu tenho, todos os documentos que os meus filhos têm e todos os documentos que o meu marido tem. Eu informei todos, eles me perguntaram todos esses documentos e eu informei todos, tá, gente? Apesar da lista lá imensa que eles colocam lá no site, eles ainda podem te pedir muitos outros, então leve todos os documentos que você tem na sua casa, leva tudo, eles pedem original, não vai valer cópia. Então leva todos os documentos que você tem, seu e de quem mais for tirar o passaporte. Nona coisa, o nono passo, né, e último já, graças a Deus, eles te dão o prazo de 6 dias para esse passaporte estar pronto. Você vai receber um e-mailzinho lá naquele e-mail que você cadastrou no seu formulário. Você vai receber um e-mail dizendo que esse passaporte ele já foi emitido e você pode retirar. Só que eles aconselham o seguinte: você, apesar deles darem uns 6 dias, e apesar de você ter lá o número do protocolo e poder consultar se está pronto ou não, eles pedem para que você espere receber esse e-mail antes de ir buscar. No meu caso, como eu moro aqui em Teixeira e eu emiti lá em São Mateus, o rapaz ainda falou: espera o e-mail chegar para você não dar viagem perdida, porque muita coisa pode acontecer, gente. Apesar de você consultar lá e dizer que tá pronto o passaporte, talvez o passaporte não chegou ainda
lá no lugar, porque ele é emitido pela Casa da Moeda. Então, de lá da Casa da Moeda, ele ainda vai para a delegacia da onde você tirou. Então, é interessante você esperar esse e-mail chegar. Quando você for retirar o seu passaporte, todo mundo que foi no dia da validação tem que ir. Por exemplo, todos os donos do passaporte tem que ir. Nem que seja bebê de colo, seu bebê de colo tem que ir, porque ele tem que estar lá presente na hora que você for retirar esse passaporte. E você tem que levar um documento de identificação para eles terem certeza de que é você, né, colega? Então você tem que levar esse documento de identificação também. Você tem 90 dias para ir tirar o seu passaporte, tá, minha gente? E se você não for nesse prazo de 90 dias, o seu passaporte ele vai ser cancelado. Então, corre, colega, vá buscar o seu passaporte no prazo de 90 dias, porque senão você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai ter que enviar formulário, você vai ter que agendar, você vai ter que validar, você vai ter que pagar a taxa novamente para poder tirar o seu passaporte. Gente, eu esqueci de falar o valor da taxa. Eu vou falar agora no final. O valor é de R$ 257,25. Então, por isso que eu falei que é interessante você ter esse dinheiro em mãos antes de fazer qualquer coisa, porque no meu caso aqui, como foram 4 passaportes, eu precisei de R$ 1.029. Então, eu tive que me programar antes de fazer o pedido e antes de imprimir essas GRUs. Porque como eu queria agendar para logo, eu tinha que pagar logo. Então, eu tinha que estar com esse dinheiro em mãos. Então, eu me programei antes. E pronto, minha gente, acabou, você já buscou seu passaporte, já tá com eles em mão e agora é só alegria, é só cair na folia. Faça suas viagens internacionais, faça o que você quiser com seu passaporte e, enfim, seu passaporte já está emitido. Mas é isso, eu só queria passar para vocês o passo a passo de como que funciona para tirar um passaporte, como que foi a nossa experiência, porque eu disse em um vídeo anterior que a gente tinha tirado o passaporte, mas não disse. Então eu não queria deixar esse gostinho ruim na boca de vocês, tá? A gente tirou sim o nosso passaporte, foi essa a nossa experiência. E o passo a passo para tirar o passaporte é esse, tá? Então é isso, minha gente. Vocês já sabem de todo o processo agora aqui do canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? É só clicar no botãozinho vermelho. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta, você pode deixar nos comentários que eu vou responder com todo prazer, mediante a nossa experiência. E é isso, minha gente, tá? Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau!